Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 13 de julho de 2025, 20 horas em ponto, em São Paulo. Eu e meu amigo André Luiz aqui prontos para fazer o Evangelho e orações desta noite. Vamos aqui, com muito carinho, com muito amor, abrindo esta jornada para realizarmos este Evangelho. Aproveitar para cumprimentar os meus amigos que já chegaram. Cida Ormonde, muito boa noite, seja bem-vinda. Reinaldo Pasqualini, Elizabeth Cândido Ramos, Elka Capão, muito bem. Mari Sônia Mota, sejam todos vocês muito bem-vindos. E André Gentil, boa noite, André. Ai. Sejam todos muito bem-vindos, para que a gente possa, então, começar devagarinho. Jussiane Adraque, muito bem, muito boa noite. Seja bem-vinda também à nossa live de hoje, neste domingo, que já foi um pouco mais ameno de temperatura, né? Já não foi tão gelado quanto os dias que vieram antes dessa semana. E, se Deus quiser, esse frio já vai indo embora, né? Já está praticamente aí 50 dias de frio, né? Já estamos todos regelados aqui, né? Então, vamos ver se torcer para que ele vá embora, para que amenize um pouco esse inverno. Boa noite, Úrsula Cristiane. Boa noite, Cleusa Almeida. Ótimo. Cláudia Carreira, muito boa noite, seja bem-vinda. Estamos todos aqui reunidos para a nossa live de hoje. Silvana Colombara, Luiz Valentim, muito boa noite a vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Bom, e como o nosso tema de hoje é Resiste à Tentação, eu peguei a mensagem aqui, Corrige em Ti, do livro Filho de Deus, pelo Espírito de Joana de Ângeles, e a psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Então vamos lá. O mundo exterior parece-te fascinante e rico de emoções? Desejas, com o mal contido equilíbrio, arrojar-se à onda do prazer que toma conta das criaturas, arrastando-as na embriaguez dos sentidos? Desfilam risonhas, joviais, tornando a existência uma festa sem limites, e cujo fim não se anuncia, pois que saltam de uma para as outras experiências tentadoras. Vendo-as na televisão e nas colunas sociais, no cinema e na vida pública, não podes evitar a frustração que vai crescendo no teu íntimo, vazio de gozos, pleno de compromissos severos. Consideras madrasta a existência e sucumbes lentamente, asfixiado pelas lágrimas. Corrige, porém, a tua apreciação. Talvez não sejam tão felizes conforme fazem crer estes campeões da juventude e da alegria, do sexo e da ilusão. A grande maioria vende esta imagem que impressiona os fracos. Os outros, os que têm poder econômico, saturados na existência, usam terríveis estimulantes para sair do tédio, fugindo de si mesmos. Na Terra, tudo é transitório, e logo mais exauridos, eles sucumbem, ignorados nas sombras das depressões, das drogas, da loucura e do suicídio. Ninguém foge aos desgaste orgânico, que é a lei da vida. Envelhecer e morrer são fenômenos normais. Todavia, quem comanda o corpo com sabedoria, guindando a mente à inspiração divina, não envelhece, nem morre, isto é, mantém o estado de saúde interior
inalterado na marcha inexorável para o túmulo e depois para a ressurreição de bênçãos. Grande mensagem da nossa querida Joana de Ângeles. Nós então vamos aqui, depois desta mensagem, que já começamos a meditação do nosso tema de hoje, nós vamos dar graças a Jesus por estarmos aqui, estarmos com saúde, estarmos fortes, estarmos presentes, conscientes, para podermos participar deste evangelho e orações. Jesus, abençoado Mestre, proteja-nos a todos que estamos aqui nesta rede virtual de oração, de prece, para que possamos, ó Mestre Jesus, seguirmos em frente na tua direção, na tua jornada, vencendo as tentações, vencendo as dificuldades, procurando sentir na nossa vida o melhor que podemos fazer para ultrapassar as barreiras das dificuldades e chegarmos ao fim da jornada, Mestre Jesus, com a tua luz dirigida para cada um de nós, que precisamos dela para seguirmos o fluxo de nossa vida no mundo espiritual. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar, ó Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, agora feita a prece, nós vamos cumprimentar os outros amigos que estão chegando, porque já muitos outros amigos chegaram à nossa live de hoje, e nós vamos então voltar lá em cima para cumprimentar Clara Giamusso, Vera Lúcia Tamashiro, muito bem, Reinaldo e sua turma, já cumprimentamos o Reinaldo e a turma que ele trouxe, Viviane Vação, seja bem-vinda, Reinaldo Pasqualini de novo, Bernadette Marques, Cláudio Mirlaza, Margarete França, Daniel Bock, Marissônia e Cida Ormonde. Então, todos vocês conosco, nós vamos então deixar o André Luiz lá de ladinho um pouco e nós vamos buscar fazer a nossa conversa aqui, trazer informações, trazer o tema de resiste à tentação, para que a gente possa então aprender um pouquinho mais sobre esse mundo espiritual que nos cerca, esse mundo espiritual que nos traz a possibilidade de reencarnação após reencarnação, estarmos crescendo, estarmos evoluindo, estarmos nos preocupando com a nossa melhoria e reforma íntima. Então, o tema Resiste à Tentação foi tirado, aliás, do versículo de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. E por que Tiago falou isso? Tiago falou, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque como o nosso espírito é um espírito imortal e que vem de várias reencarnações para trás e terá inúmeras reencarnações para frente, o único jeito que a gente tem para reencarnar da melhor maneira possível é vir passar nesta terra pelas tentações que eles oferecem, suplantar essas tentações para que a gente possa, então, seguir um caminho melhor no mundo espiritual. Nós temos sempre que nos lembrar que uma frase, uma expressão que os nossos guias espirituais sempre nos falam, né? O que eles nos falam? Eles nos falam que eles têm que vir trabalhar com os médiuns encarnados. E por que eles têm que vir trabalhar com os médiuns encarnados? Porque o trabalho feito nas colônias do plano espiritual, onde são todos mais ou menos do mesmo padrão, é como se a gente estivesse numa bolha,
onde todo mundo é amor, todo mundo é trabalho, todo mundo é esforço. E quando eles vêm trabalhar conosco, médiuns encarnados na crosta terrestre, eles veem junto conosco que somos errados e somos falhos e que temos um monte de problemas a vir, sofrido pelas tentações que temos na nossa vida, e por isso esses guias espirituais acabam evoluindo mais quando estão trabalhando aqui conosco na Terra e ajudando aqueles que frequentam os centros espíritas. Então, por isso é que é muito mais difícil eles trabalharem conosco, onde cada dia a gente tem um problema, cada dia a gente tem uma dificuldade como médiuns, e às vezes deixa de ir ao trabalho, às vezes deixa de frequentar ao trabalho, e em função disso eles ficam sem a nossa energia para poder trabalhar e acabam não evoluindo. É por isso que eles precisam ser nossos guias espirituais, e nós, como médiuns, temos a obrigação de executar o nosso trabalho com comprometimento para que eles tenham a oportunidade de trabalhar e poder progredir mais rapidamente do que se estivessem na bolha de uma colônia do plano espiritual. Do mesmo modo que quando a gente recebe os nossos irmãos nas sessões de desobsessão, na maioria das vezes eles nos falam, não queremos reencarnar. Por que nós temos que reencarnar? Nós temos que reencarnar porque neste mundo de provas e expiações, onde estão as tentações da vida todos os dias e todos os minutos ao nosso lado, no nosso caminho, é que nós, suplantando essas tentações, teremos uma oportunidade de evoluir de uma maneira mais consistente e mais rápida, né? Isso significa que nós temos que fazer a nossa reforma íntima, e para fazer a nossa reforma íntima, nós vamos procurar vencer essas tentações, não é verdade? Então, coisas que são difíceis, tentações que surgem à nossa vida, ao nosso dia, todos os momentos, e a gente tem que suplantar as nossas tentações. E é com isso que nós vamos evoluir. É com isso que nós vamos chegar à frente, né? A tentação de não perdoar, a tentação de não ajudar, a tentação de não colaborar, a tentação de cometer um deslize no trânsito, fazer uma conversão errada, furar um sinal vermelho, parar em fila dupla, parar em lugar indevido. São tentações que surgem. E a gente tem que procurar vencê-las. Puxa, mas é difícil tanta coisa. Mas nós temos que tentar. Nós temos que nos esforçar, como disse a mensagem ali da nossa Joana de Ângeles, temos que nos esforçar para superar essas dificuldades. Não ficarmos nos espelhando e ficarmos invejando as pessoas que eventualmente possam ter mais do que nós, ou porque tem mais. Porque, como falou a mensagem da Joana de Ângeles, não é porque eles têm mais, ou porque eles possuem mais dinheiro, ou mais possibilidade, ou mais degraus na sociedade, são mais respeitados na sociedade, é que eles são felizes. Não necessariamente. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é muito infeliz. A gente recebe do nosso grupo Samaritano aos Suicidas, nas terças-feiras da tarde, muita gente, mas muita gente que se suicida, principalmente jovens, que se suicidam porque dizem, eu tinha muito dinheiro, eu tinha tudo o que eu queria, mas eu não tinha o amor dos meus pais, o amor da minha família. Então, de nada adianta ter dinheiro, não adianta ter posição social, não adianta estar em boas escolas, se a gente não está feliz. Então, cada um de nós tem que pensar que
não vamos sofrer 1 milímetro a mais do que tem que sofrer, segundo nos disse o Emmanuel, e eu concordo com ele. Ninguém vai sofrer 1 milímetro a mais do que tem que sofrer. E nessa escala de sofrimento, todo o sofrimento que nós temos é em função daquilo que plantamos. Plantamos errado em encarnações passadas. Nós não podemos esquecer, até como disse a Joana de Ângeles, que já passamos centenas de encarnações passadas. E nessas centenas de encarnações passadas, nós só acumulamos dívidas. Por isso, hoje estamos aqui para resgatar as dívidas. Hoje, graças a Deus, caímos numa direção, numa posição correta, numa posição certa, que a doutrina nos mostra, nos apresenta quais são as tentações a que nós estamos sujeitos. Por que nós estamos sujeitos a essas tentações? E qual o caminho para corrigirmos e para sairmos dessas tentações? E aqui nos diz o nosso texto: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar invenção de ásperos conflitos interiores. Ou seja, enquanto a nossa vida, o nosso espírito está navegando ao longo de centenas de anos, talvez milhares de anos, em águas de inferioridade, nós não podemos achar que de uma hora para outra nós vamos ter isenção de tudo isso aí e tudo isso vai ficar para trás e nós vamos seguir para frente cada dia melhor, numa condição sem termos que colher aquela plantação errada que fizemos. O nosso livro dos Espíritos, que vamos dizer assim, é quase como se fosse a nossa Bíblia do saber, diz no seu item sobre progressão dos espíritos, na pergunta 122, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para mais um lado do que para outro? O livre-arbítrio, resposta do Espírito da Verdade, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do Espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. E é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original, que uns cederam à tentação, outros resistiram. E aí a gente começa a analisar que fomos criados espíritos simples e ignorantes por Deus nosso Pai. Quer seja aqui na Terra, quer seja no planeta Capela, quer seja em outro planeta, da onde alguns podem ter vindo. E nós vamos evoluindo de acordo com o nosso livre-arbítrio. E vamos crescendo, e vamos nos desenvolvendo. E a cada tempo que passa, a cada encarnação que passa, nós plantamos e vamos colher. Nós plantamos e vamos colher. E nessas nossas múltiplas encarnações, muitos inimigos fizemos, muitos desafetos fizemos. E esses desafetos, nas vidas futuras, vão querer nos atrapalhar. Vão querer colocar um pezinho na nossa frente. Pezinho que eu digo, sentido figurado. Para que a gente tropece, para que a gente caia, para que a gente não evolua. Como eles fazem isso? A pergunta seguinte: de onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam em fazê-lo sucumbir?
Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanham a vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. Então vejam que importante esta questão do nosso livro dos Espíritos, quando vem falar da progressão dos espíritos, para que a gente entenda como é que é a nossa evolução. Então, ele não fala aqui em obsessores, ele não fala aqui em cobradores ou em espíritos a quem devemos. Ele fala espíritos inferiores. Ou seja, os espíritos inferiores vão tentar influenciar a toda a humanidade, não só a um ou a outro espírito, a toda a humanidade, para que essa humanidade não floresça, para que essa humanidade não utilize a sua reforma íntima para se melhorar, crescer e progredir. Os espíritos inferiores vão tentar influenciar a todos nós. E aí vem da primeira parte da pergunta, né? Que nós já temos hoje, como espíritas que somos, com o conhecimento que temos, com a oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, a possibilidade de saber que tentações existem e muitas delas por influência de espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores têm como objetivo não permitir que o planeta se evolua, que o planeta passe de ser de provas e expiações e passe a ser um planeta de regeneração. E por que é que eles não querem que o planeta evolua? Por que que esses espíritos inferiores querem que o planeta fique como um planeta de provas e expiações? Porque se o planeta evoluir e passar a ser um planeta de regeneração, um planeta num nível melhor, aqueles que não se adaptarem, que não estiverem prontos para continuar no planeta Terra, serão desterrados. Serão mandados para planetas primitivos. Serão mandados para planetas em condições precárias. Então eles vão fazer o possível, principalmente em cima de nós espíritas que temos o conhecimento e que sabemos que as tentações estão aí a todo dia, a todos os minutos ao nosso lado, para tentar nos influenciar, como ele disse aqui na questão, não é verdade? As influências que exercem são dos espíritos inferiores que procuram apoderar-se, dominar e rejubilam em fazê-lo sucumbir. Ou seja, espíritos inferiores ou também nossos cobradores, nossos obsessores, vão tentar estar conosco 24 horas por dia, porque eles podem, né? Eles não têm nenhuma atividade no mundo espiritual, como estudar, como fazer o bem, como trabalhar. E eles estão ao nosso lado 24 horas por dia, vendo as nossas fraquezas, vendo as nossas tentações e insuflando no nosso ouvido, na nossa mente, atitudes incorretas para que a gente as pratique. E quando a gente cai nessas tentações, o que acontece? O nosso padrão vibratório cai. Quando a gente vence, o nosso padrão vibratório fica mais evoluído, mais alto. Os nossos guias espirituais podem estar mais próximos a nós, podem nos ajudar, podem nos orientar. E quando o nosso padrão vibratório cai, nós ficamos à mercê dos nossos obsessores, à mercê dos nossos cobradores, que se rejubilam, como falou a questão, porque aí eles jogam a teia deles, a rede deles, e a gente cai como um patinho na rede deles. Porque fomos inocentes, porque estávamos apressados excessivamente, porque estávamos desligados do momento em que a tentação surgiu e caímos na tentação.
Então vocês veem como é importante o conhecimento da doutrina. Entender qual é o objetivo da doutrina. Entender que todos nós que aqui estamos com o objetivo evoluir, crescer, nos dedicarmos a pagar o nosso karma cada vez mais e com mais vontade para suplantarmos esta etapa. Para que quando desencarnarmos possamos ser recebidos pelos nossos guias e mentores espirituais ou por aqueles nossos parentes e amigos que já estarão numa condição mais evoluída do que nós ficarmos presos no umbral da vida ou nas trevas da vida. Depende de cada um de nós suplantarmos e vencermos as tentações. Aqui diz na pergunta 124, pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. Os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Ou seja, desde o começo, lá de trás, como fomos criados, muitos espíritos se dedicam ao bem e muitos espíritos se dedicam ao mal, por entenderem que o mal é bom para eles. E os que são bons por entenderem que os bons são, que o bem é bom para eles. E nós aqui estamos, na maioria, como ele diz aqui na questão, e essa maioria está buscando hoje, dentro da doutrina, dentro da oportunidade que o Espiritismo nos oferece, de suplantarmos essas tentações, essas dificuldades, para seguirmos em frente no crescimento espiritual, né? Sempre nos lembrando, é muito importante que os nossos obsessores, os nossos cobradores, podem estar à nossa volta 24 horas por dia, nos observando, né? Eles não têm a limitação de, nós não vamos ficar perto deles. Eles podem ficar. O que vai mantê-los afastados de nós são os nossos bons pensamentos. O que vai mantê-los afastados de nos dar influências negativas, conselhos ruins, mostrar caminhos tortos, é o nosso padrão vibratório, é a nossa reforma íntima. Sem isso, nós estaremos enredados por eles, para que eles nos prejudiquem e indiquem o caminho errado. Pergunta 125. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Porque essas palavras, as eternidades, se devem entender as ideias de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. A gente não pode esquecer que a todos é dada a oportunidade. A misericórdia divina nos ajuda de encarnações para encarnações, permitindo que a gente pague muitas vezes o nosso caminhão de provas em suaves prestações, nas próximas encarnações. Mas é preciso que na encarnação atual, na presente vida, a gente vença e pague essas prestações que estão para trás. Porque se a gente não pagar essas prestações que ficaram para trás, nós vamos acumular dívida para a próxima encarnação ou para as próximas encarnações. Portanto, no fim dos tempos, de alguma forma, todos temos que chegar à angelitude. Todos temos que chegar ao padrão que foi Jesus Cristo de Nazaré, o único homem perfeito que passou na Terra. E
A eternidade é o nosso fim, já que nossos espíritos são imortais. E reencarnação após reencarnação, nós vamos renascer e vamos ter novas oportunidades. E essas oportunidades nos serão dadas de acordo com aquilo que nós merecemos. Então, as nossas próximas encarnações poderão ser melhores ou poderão ser piores do que essa que nós estamos tendo hoje. Vai depender do que nós desenvolvermos e aplicarmos no dia de hoje. Então, gente, a explicação é muito clara, muito perfeita. Todos vamos chegar à angelitude. Uns mais rápido, outros menos rápido. Aqueles que muitas vezes não puderem permanecer nesse planeta serão desterrados para outros planetas. E assim, lá em outros planetas, começarão a sua caminhada para seguir rumo à seara bendita do Mestre Jesus e assim atingirem a sua angelitude. Portanto, a eternidade é o lastro. Mas não é por isso que nós que aqui estamos, conhecendo o que conhecemos, vamos entrar nessa e deixar que a eternidade seja o nosso ritmo. Não. Quanto mais rápido a gente progredir, mais rápido a gente vai pagar as nossas dívidas, mais rápido a gente vai atingir angelitude, mais rápido vamos deixar de reencarnar ou poderemos reencarnar em outros planetas mais evoluídos. Então, depende de cada um de vocês e de mim também depende. Eu dependo de mim mesmo. Portanto, mãos à obra, vamos crescendo. Chegado ao grau da suprema perfeição, pergunta 126, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para outros a que todos amam com o mesmo coração. Aqueles são chamados de maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Portanto, todos os espíritos perante o nosso Pai vão ter a mesma chance, a mesma oportunidade e serão vistos por Ele da mesma maneira. Aí nós vamos andar um pouco mais no livro dos Espíritos ainda e vamos para a pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Aquilo que já comentamos atrás. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que eles desejam ter sobre vós. Que bonito, que interessante. Guardai-vos de atender à sugestão dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois esses vos assaltam do lado fraco. Esta é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vocês viram que interessante? Ele fala aquilo que a gente falou com outras palavras, né? Então, o que ele falou aqui? Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquiladores, e aniquilareis o império que eles desejam ter sobre vós. Ou seja, o que é o império? É a obsessão, é a má influência, é a tendência de ficar soprando na nossa orelha bobagem e tentações 24 horas por dia. Então, como é que a gente consegue isso? A gente faz praticando o bem, ou seja, reforma íntima, tendo fé em Deus, em Jesus, o nosso Mestre, e buscando seguir em frente.
Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e vos insuflam paixões más. Olha, tudo que está escrito aqui, a gente transforma com as nossas palavras de hoje, né? Então, não vamos, quando alguém vem, tem alguma ideia ruim na nossa orelha, na nossa cabeça, nós vamos falar, isso está errado, isso não é assim, eu não vou seguir este exemplo, não vou seguir esta ideia, eu vou seguir o que é correto. Mesmo que isso vá demorar mais tempo, mesmo que isso vá me trazer uma demora a mais na atividade, mas eu vou fazer o que é correto, o que eu aprendi como certo. E cada um de nós sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Quando a gente tem alguém, às vezes, na nossa casa ou de amigos, nos falam alguma coisa meio torta, meio dando oportunidade a gente responder atravessado, a gente responder mal, a gente não vai fazer isso. Porque muitas vezes tem algum irmãozinho aqui do lado, como ele diz aqui, soprando a discórdia. Quando a gente faz o nosso evangelho nas vibrações, no final dela, quando a gente vai vibrar para o nosso lar, a gente sempre não fala que se houver irmãozinhos dentro da nossa casa que venham trazer a discórdia, que eles sejam levados para o plano espiritual e esclarecidos. Portanto, se a gente vai falar uma frase, uma palavra que possa causar a discórdia dentro de casa, vamos nos calar. Vamos pensar 2 vezes se devemos usar aquele adjetivo, aquela expressão, aquela palavra. E vamos procurar seguir em frente na nossa vida, na nossa casa. Se a gente se insuflam paixões más na nossa vida, o que são paixões más? Uma paixão pelo vício, uma paixão pela bebida, uma paixão pela droga, uma paixão pelo álcool. Vamos procurar nos afastar. Porque todos esses vícios, vamos dizer assim, são vícios que muitas vezes são insuflados pelos nossos obsessores, pelos nossos cobradores, que querem que a gente caia. E a gente não pode cair. A gente tem que levantar, a gente tem que seguir em frente. Então, quando a gente recebe essas influências para más direções, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer uma oração e pedir que Ele nos oriente no caminho correto, para que a gente se desligue desses pensamentos, dessas paixões más. Desconfiar especialmente daqueles espíritos, e aí pode ser encarnados ou desencarnados, que vos exaltam o orgulho. Porque o orgulho e o egoísmo são as piores paixões que a gente tem, de acordo com o que nos relatou Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se alguém vem querer trazer para a gente, insuflar orgulho, você é um excelente médium, você dá grandes mensagens, vamos, obrigado, e simplesmente seguir em frente. Nada de a gente ficar orgulhoso, exaltado e seguir em frente nessa jornada. Aí vem mais uma perguntinha. Pergunta 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza do bem, procedem deste modo, cumprindo missão? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Olha que interessante. Então, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz,
falo por conta, faz, né? Ou faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências da dívida para com aquele que praticou o mal e a responsabilidade em encarnações futuras. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para nos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento, compete-vos, pois, repeti-lo. Compete a nós reprimir. Compete a nós seguir em frente na trilha correta, na trilha honesta, na trilha dirigida, na trilha do comprometimento no bem, para que a gente siga em frente. Então, ninguém tem missão de fazer mal para ninguém. O mal que a gente tem, somos provocados por atitudes feitas erradas lá atrás e que hoje estamos resgatando. Quando experimentamos, na pergunta 471, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou das comunicações que com eles tivesses durante o sono. Ou seja, muitas vezes as nossas disposições físicas são provocadas por nós mesmos, por perturbações que mantemos contato à noite, porque não oramos, porque no dia anterior tivemos um dia agitado e não oramos o suficiente, não relaxamos o suficiente para irmos dormir. Aí dormimos agitados, dormimos complicados e a gente mantém a condição de espíritos que levantamos cansados, espíritos que levantamos sofrendo, por uma questão simples de não termos nos vigiado adequadamente no dia anterior e na noite anterior. Então vamos seguir cada dia mais atentos, meus amigos, cada dia mais atentos. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de que se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a restituir o dinheiro ao legítimo dono, ou mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, tudo na nossa vida é a gente que faz. Nós temos que procurar seguir em frente para podermos nos desvencilhar desta jornada e termos na próxima jornada uma vida melhor. Tá certo? Portanto, nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livra-nos delas. Somente isso. Somente a nossa reforma íntima é que vai nos livrar das coisas erradas, da maldade, dos atritos que nós temos. Tá bom? É isso aí, gente. Eu acho que vocês têm muita coisa para meditar, cada um dentro da sua casa, da sua cabeça.
e aquilo que podem ou não fazer de melhor para vocês mesmos, para a sua evolução, para o seu progresso. E que Deus Pai abençoe vocês, agora e sempre, que vocês possam agora seguir com o meu amigo André Luiz Gentil, nas vibrações da noite, para que fiquem melhor e possam dormir e repousar equilibradamente. Até daqui a pouquinho, eu deixo vocês com ele. Boa noite, meus amigos. Depois dessa aula que nós tivemos nessa noite, né, onde a gente pode refletir bastante, né, sobre as nossas convicções, sobre os nossos desejos e as nossas obrigações, né? Vamos então mentalizar o Mestre Jesus, nos energizando, nos dando forças para mais uma vibração em conjunto. Então, nesse momento, vamos unindo as nossas mentes, a nossa alma, nosso espírito, com o plano maior, com os nossos mentores e nossos guias, pedindo a Deus, a Jesus, pela paz mundial. Que todos os dirigentes do mundo possam, nesse instante, receberem a luz do Mestre Jesus, e essa luz possa protegê-los e incentivá-los a buscar a paz. E essa paz possa ser conquistada com menos violência, com mais amor. Vamos também pedir pelo nosso Brasil, que os nossos dirigentes ponham um pouco a mão na consciência, parem de pensar no próprio umbigo, na própria perpetuação de poder, e comecem a pensar pelo povo de verdade, que possam pensar mais em como fazer o Brasil ficar melhor, com mais estudo, mais saúde, do que em si próprio e continuar se perpetuando no poder. Vamos pedir também pelos hospitais hoje. Que cada leito seja abençoado com as bênçãos de Jesus, com nossas doações também, com nosso amor. Que cada um deles possa receber, nesse instante, as bênçãos do Mestre Jesus, que o abençoe, que o abrace, que fortaleça a sua fé de cada um que esteja acamado hoje. Mas também não vamos esquecer daqueles que trabalham nos hospitais, alegrando um doente, incentivando a melhorar, sorrindo e permitindo que cada um deles melhore. Jesus, vamos continuando pedindo a Jesus que abençoe agora a todos que estão encarcerados, que eles possam se arrepender em vida dos crimes que cometeram, que eles possam começar um novo caminho ainda aqui na Terra, pedindo perdão a Jesus e às suas vítimas. Que cada um deles receba nesse momento um abraço fraternal, um carinho, uma proteção. Vamos pedir também por todos os idosos que estão se sentindo sozinhos, que estão sofrendo pela solidão, que estão se sentindo abandonados. Que Jesus possa protegê-los, acariciá-los e, principalmente, reduzir a solidão. Que Jesus também possa, nesse momento, abençoar a todos que estão com doenças crônicas,
doenças difíceis de serem tratadas. Que Jesus possa abençoá-los, incentivando, encorajando a superarem essa prova tão difícil. Vamos pedir também por todos que precisam nesse momento superar algum transtorno mental, algum problema como ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa que seja mental, que seja espiritual. Que nós todos aqui reunidos possamos enviar as melhores energias para que cada um deles se sinta reenergizado e protegido. Vamos vibrar agora por todos os nomes que estão aqui no chat. Que cada um deles possa receber as nossas melhores doações, o nosso melhor abraço e o incentivo para superarem as suas próprias dificuldades. Que cada um deles, nesse momento, sinta a visita dos nossos mestres, dos nossos espíritos de luz, abençoando e protegendo. Vamos pedir também pelos nossos desafetos, aqueles que o nosso coração não pede com facilidade, aquele que dói pedir. Que Jesus possa amenizar a mágoa que temos, nos ajudando a perdoar, nos ajudando a pedir perdão, caso seja o caso. Que cada um deles possa receber também a visita do Mestre Jesus e tenha o seu coração tocado. Vamos pedir por nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que o nosso coração vibra com facilidade. Que cada um deles receba um abraço gostoso, de amor e de afeto. Vamos pedir pela nossa família próxima que mora com a gente. Que cada um deles receba a visita do mentor, receba um passe, uma proteção e que tenha os seus pensamentos limpos, protegidos. Vamos vibrar pela nossa casa também, imaginando uma luz branca entrando e purificando cada ambiente da nossa casa, começando pela cozinha, lavanderia, passando pela varanda, pelo quintal, chegando na sala, passando por cada banheiro de casa, cada quarto, limpando a casa, purificando, resgatando qualquer alma que esteja na nossa casa precisando de ajuda. E por último, vamos pedir por nós mesmos, que Jesus nos abençoe, nos purifique para essa semana. E que durante essa semana possamos refletir sobre os nossos ensinamentos e os nossos atos, tornando-nos uma pessoa um pouquinho melhor do que na semana passada. E por último, vamos agradecer a todas as bênçãos recebidas. Aquelas bênçãos que sabemos que recebemos, que percebemos, que notamos, e aquelas bênçãos que nem percebemos que recebemos. Aqueles livramentos, como dizemos, que nem sequer notamos. Agradecidos como estamos, pedimos então pelo encerramento do nosso Evangelho essa noite. Que assim seja. Muito boa noite, meus amigos. Uma ótima semana a todos. Tá no mudo, Clóvis. Você tá no mudo.
Você tá no mudo, Clóvis, tá? Tchau, boa noite, gente.